Quem dulha e o veste na Praça Odespe. São Pedro corria de um lado para o outro. Recentemente tinha mandado fazer obras no céu. Por isso mesmo, ainda não estava bem habituado aos cantos da casa, que anteriormente era uma ampla esfera celestial, sem esquinas, para que os anjos e arcanjos não se magoassem nas brincadeiras. Tinha chegado o dia da ressurreição dos mortos. São Pedro andava tão atrapalhado que chegou mesmo a pensar em pedir ajuda ao diabo. Ele era de visões e mais de visões para os condenados e outras tantas para os absolvidos e premiados. Também havia áreas reservadas para os que teriam de seguir para o purgatório. Às poucas chaves que São Pedro até então tivera, tinha agora que juntar mais uma caterva delas para as recém-divisões criadas do pobre santo. Nunca tivera tanto trabalho burocrático e tremia todo ao pensar na elaboração das guias de marcha para todo o pessoal. Andava muito assustado, até porque Deus andava amuado devido às obras no céu terem ficado mais caras, cerca de 100% mais do que inicialmente previsto. Afinal, Deus também se enganara. No meio deste stress, São Pedro tinha saudades das boas pescarias, até que lhe aparecera Cristo, que o arregimentou para uns comícios religiosos, assegurando-lhe emprego eterno como porteiro do céu. Aliás, bem remunerado, com direito a festas terrenas em seu nome e com o respectivo fogo de artifício. No meio da lufa-lufa, de preparação para o dia da ressurreição, o diabo batera à porta do céu. Foi atendido pela nova secretária de Careca. Era assim que o diabo chamava a São Pedro. Tratava-se de uma freira com boa barriga, que mais tarde deu nome aos doces de barrigas de freira, e em traje de gala era chefe do serviço de informática que organizaria todo o sistema de dados dos recém-chegados e as penas aplicadas. O diabo pediu para falar com São Pedro. Queria saber atempadamente quantas almas condenadas iria receber com o fim de fazer contratos de fornecimento de lenha, carvão, caso fosse mais económico. Falar com a EDP para aumentar a potência da energia fornecida. Uma central nuclear só para alimentar o inferno não estava fora de questão, mas tudo dependia de prévios estudos de impacto ambiental. Tudo dependia da carne a churrascar. Tanto cernou São Pedro que este, já cheio de otorar, mandou para os quintos do inferno. Rabo entre pernas, Satanás retirou-se, mas foi avisando que se não tivesse lugares personalizados para as almas condenadas, então não o acusassem de desrespeitar os direitos humanos das almas. Tanto mais que Satanás não estava disposto a fazer infernos sociais para as almas mais desfavorecidas, que já tinham vivido nos infernos abarracados na terra. Todos diziam que ele era um pobre diabo, mas o diabo também tinha brios. Queria que o inferno tivesse conforto e que não faltasse nada. Além do mais, São Pedro sempre podia recorrer aos fundos comunitários celestiais. O problema é que não havia quem soubesse fazer a candidatura. Aqui, a tal freira de informática, que tiraram um curso de formação profissional de bitaites, prontificou-se a preencher os formulários. Desculpando São Pedro, por ele só saber fazer uns gatafunhos em placas de argila. Entretanto, Deus, já muito mais velho e muito alquebrado, que até os trovões já não lhe saíam com a força da outrora, e nos relâmpagos até já usava pilhas, apesar de já ter tentado umas sessões de fisioterapia na clínica Cuidados Celestiais, onde entrara disfarçado de reformado da Casa do Povo dos Deuses. Aliás, ele, antes da reforma, só tinha trabalhado como labrador de almas. Na sala de comando dos mecanismos, dos instrumentos de medição do tempo universal, Deus vigiava o aproximar da hora inexorável do fim do mundo, a que se comprometera pela voz dos seus profetas. Ainda pôs em equação a hipótese de dar mais uns séculos de vida ao universo, mas vendo que só tinha um filho e que este não estava muito interessado devido aos maus tratos que sofrera na terra, em continuar o negócio, resolveu fechar a tasca e fazer o balanço geral. Cristo entrega um tutor durante a sua juventude. Quando fazia visitas ao pai, este mandava-o entrar para o seu escritório e ali ficava calado,
a observar o frenesim do pai no despacho de milagres, recebidos pelo pessoal desesperado. Para o entreter enquanto trabalhava, Deus dava-lhe livros de magia e de banda desenhada sobre como fazer milagres instantâneos, com que depois Cristo se divertia nas feiras da Judeia com os truques que aprendera. A anarquia nos pedidos de milagres era grande, desde que um gladiador que queria ganhar um combate, um corredor que queria ganhar a corrida das quadrigas, outros pediam a libertação da escravatura, ou ficarem livres das regiões romanas. Só mais tarde, para impor um pouco de disciplina, é que surgiram os santos, cada um com as suas especialidades. Santa Luzia para os olhos, Santa Clara para a voz, São Cristóvão para os caminhantes, São Simão para as partes baixas dos homens e Nossa Senhora de Fátima para tudo, que chegava sempre com um caminhão de tiro carregado de pedidos e que entrava sempre pela porta do cavalo, passando à frente da pobre fila dos santos que murmuravam: não há direito, até no céu há cunhas e falta de respeito. Cristo, vendo a azáfama do Pai em despachar cunhas, logo decidiu que aquela vida não era para ele. Era um moço moderno. Aliás, avisou o seu pai para que não pensasse criar vida em Marte e lá abrir uma filial humanoide e depois o mandasse pregar aos marcianos. Cristo não era comunista e não simpatizava com a cor vermelha do planeta, nem com o tamanho dos calhaus que a NASA tinha mostrado na televisão. Também gostou muito que Deus, seu pai, não lhe tivesse dito nada. Deus respeitava a vontade de seu filho, porque, por um lado, era de maior idade e, por outro, pertencia à Santíssima Trindade. Logo, tinha os seus direitos de opinião. Anjos e arcanjos que, devido às suas inúmeras vindas cá abaixo, tinham um pressentimento, embora não o dissessem a seu amo, de que no final das contas, apertadas todas as almas, o diabo ficaria a beneficiar, pois teria muitas mais almas no inferno que Deus no céu. Era evidente que, devido às promoções e ao marketing do pecado, o diabo arranjara mais almas com os crimes da guerra contra a humanidade, de tráfico de droga, de pedofilia, de lavagem de dinheiro, de corrupção, de fraudes bancárias, de bancarrotas fraudulentas, etc. Lúcifer seria muito mais beneficiado. Foi um erro divino quando Deus criou o mundo não ter acabado com o diabo. Satanás foi muito mais criativo. Chegou a oferecer virgens no céu aos homens bomba que cometessem atos de terrorismo, dizendo que Deus aprovava a oferta. A razão de haver tantas virgens no céu é devido aos homens que para lá vão não terem feito mal a uma mosca na terra. Claro que não chegou a explicar para que serviam as virgens se os terroristas chegavam lá com a caixa de ferramenta desfeita. Deus era muito conservador e muito vago nas promessas das delícias celestiais oferecidas. Alguns entre anjos e arcanjos achavam que se devia promover viagens interplanetárias e galácticas, criar uma rede de pousadas tipo Inatel, com boa gastronomia e boas sobremesas, tais como barrigas de freiras. Todavia, nunca tiveram a ousadia de criticarem Deus por ter permitido a existência maligna do diabo, pois que, sendo Deus omnipotente, podia perfeitamente pô-lo que a única explicação é que, não havendo pecados, não haveria trabalho para todos os que se dedicavam ao trabalho de os perdoar, em nome de Deus, e receberem os seus réditos, e que só davam percentagens em incenso. Assim, desde há muitos séculos que Deus governara o mundo em sociedade com a trindade do mal, diabo, Lucífer, Satanás, ajudados por demónios equivalentes aos anjos. Assim foram séculos de convivência entre o bem e o mal, cada qual com a sua parte e certamente sob a vigilância de um tribunal arbitral de contas, que em caso de reclamação decidia para quem iam as almas, se para Deus ou se para o diabo. Claro está que isto só acontecia quando Deus tinha algumas dúvidas e dava uma de democrata, deixando o tribunal desempatar. Finalmente, chegado o instante final, Deus desligou o sol e logo tudo morreu de frio.
foi instantâneo, porque Deus não queria dar ilusões de recuperação à indústria têxtil. Num ápice, bilhões de corpos ressuscitados chegaram ao parque de recepção. A Guarda Celestial, multilingue, estava a postos para manter a ordem e os serviços sociais iam distribuindo sandes e água enquanto não eram julgados. Todavia não tardou que se gerasse a confusão total. Um corpo viu noutro o seu coração e logo correu atrás dele gritando: "Alto! Esse coração é meu! Comprei-o!" Ripostou o outro que tentava fugir ao antigo dono do coração, que já sem fôlego caiu, mas exclamando que quem do alheio veste na praça o 10. As opiniões dos presentes logo se dividiram, porque não era justo que a alma de um corpo fosse beneficiada ou prejudicada tendo um coração de outro. Ou se ressuscitava com tudo que é próprio, ou então perdia-se direitos. Uns diziam que sim, outros que não. Entretanto, enquanto estavam a discutir esta questão, outros corpos corriam desalmadamente ao verem seus fígados noutros transplantados. Também havia casos de rins e outros afins. Deus estava cabisbaixo. Não previra o transplante de órgãos. Agora tinha que resolver o castigo ou o prémio a quem tinha vivido metade da vida com o coração alheio, e em aspas com fígados e outras miudezas. Quem iria beneficiar das boas ou más intenções? Corpos de onde esses órgãos tinham vindo ou corpos onde agora moravam? Outras questões mais comezinhas eram lançadas no livro de reclamações celestiais. Milhões de almas reclamavam que ressuscitaram sem placas dentárias, milhões de senhoras protestavam terem ressuscitado sem silicones mamários e que, para ser assim, mais valia não terem ressuscitado. Preferiam ter ficado enterradas no cemitério, aguardando a visita dos familiares, contemplando a bela foto. Muitos que tinham próteses de todo o género, mas que tinham ressuscitado sem elas, protestavam clamorosamente, pois que nem podiam estar de pé para ouvir a sentença. Enfim, a confusão era geral. Era tal que a Guarda Celestial preparava-se para dar a umas celestiais cacetadas, mas aí Deus, deixando escapar a expressão "Oh, valha-me Deus", devia estar a referir-se a seu Pai, e na sua infinita bondade mandou suspender a ressurreição dos corpos. A todos informou que iria rever o regulamento atendendo aos tempos modernos. O diabo ria de gozação ao ver no céu aquele clima infernal. Afinal, Deus também falhava nas previsões. Fizera tantas obras no céu para nada. O diabo, esse nem tinha começado as obras no inferno, porque o careca não lhe tinha dado as previsões. Mas na primeira oportunidade para falar com o careca, havia de lhe moer a moana, tornar-lhe a vida no inferno, para que São Pedro recorresse aos fundos galácticos, sediados em Andrómeda, para mais umas achas. Afinal, a lenha estava muito cara e a carne das almas cada vez mais duras e mais difíceis de churrascar. Tenho muita esperança de que cheguem a um acordo. Afinal, o bem e o mal dividem o governo do mundo e das almas. Dão-se bem? Entendem-se? Precisam um do outro? Autora Figas Sampierre Labraque, pseudónimo literário de Silvino Taveira Machado Figueiredo.